presente na anterior. Ele estava presente na parte anterior e eu vou avisá-lo por outro meio. Guilherme, bem-vindo. Agradeço aí pela sua colaboração nessa exposição sobre FPSOs. Ontem a gente já viu a parte de poços, a gente viu as operações subsea, estão ligadas, né, à atividade de perfuração. E hoje a gente vai ver as plataformas de produção. Guilherme, eu peço que você se apresente e pode dar continuidade. Obrigado. Bom dia, então, pessoal. Acho que a grande parte de vocês já me conhece, mas o meu nome é Guilherme, tá? Eu estou na Petrobras há 11 anos já. E há 4 anos eu integro a equipe de Libra, né? Sempre atuando com uma visão um pouco mais operacional e mais recentemente tendo uma visão um pouco mais integrada do projeto também, né? Eu tive a oportunidade de participar aí do HF-On desde o início dele, eu participei inclusive da fase lá de storytelling dele, então eu tive a boa oportunidade de conhecer bem todo o programa. Eu não conheço muito a ferramenta, eu vou compartilhar minha tela aqui, por favor, vocês me avisem. Sim, já está. Se, Guilherme, tu já podes compartilhar ali embaixo. deixa eu achar aqui aqui. Me avisem se vocês... Ai, peraí. Vixe Maria, tem que habilitar a segurança do sistema aqui. Eita. Eu tenho que... Deixa eu ver aqui, ó. Tu clica em compartilhar, aí vai abrir uma tela branca com vários outros ícones. Pois é, que daí o meu computador pediu para habilitar que o aplicativo grave a tela e daí para eu permitir isso ele está pedindo para eu encerrar o Zoom. Eu vou ter que fazer isso, eu volto em 1 segundo, tá? Tá bem? Te esperamos. Tudo certo, Lucas? Conseguisse avisar quem estava de fora? Sim, consegui avisar sim, era só o Wilton que faltava. Ah, então tá bom. Pessoal, eu vou ter que receber uma compra aqui em casa e vou sair. Já volto. Tá bem?
Ok, deixa eu ver se agora vai dar certo. Tá. Por Sim, favor, me tá na avise. tela, Guilherme. Ok. Como está então, pessoal? Eu tive a oportunidade de assistir grande parte dos 2 dias anteriores, então eu vou tentar fazer o máximo de relação possível, tá? Hoje eu vou falar um pouco aqui dos sistemas de produção e eu vou me atentar um pouco mais com relação aos sistemas de produção do tipo FPSO, né, que são o tipo de sistemas que a gente utiliza em Libra, tá? Deixa eu só pegar uma apontadora laser aqui para facilitar, tá? Então, começando aqui, pessoal, eu não poderia falar muito sobre sistemas de produção sem dar uma contextualização sobre a utilização do petróleo, né? Porque até para que a gente possa entender o motivo pelo qual a gente está aqui, né? Então, quando a gente pensa em utilização do petróleo, a nossa mente normalmente se volta à utilização dele como para o transporte, na utilização como combustível, né? Então, gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, é isso que vem inicialmente na nossa mente, né? Isso tem um sentido de ser, afinal de contas, 63, a quase 64% de todo o petróleo produzido, ele é utilizado de fato para este fim, né? Mas essa não é a única utilização do petróleo, né? Então, aqui eu citei algumas outras, somente para exemplificar, né, que a gente também consegue se lembrar rapidamente, que são os plásticos que estão aí à nossa volta no dia a dia, que a gente consegue lembrar rapidamente, né? Canetas, utensílios pessoais aí, eletrodomésticos, roupas, inclusive, né? E também além disso, tem algumas outras utilizações do petróleo que não são muito óbvias à nossa mente, né? Como, por exemplo, na utilização na indústria de cosméticos e também na indústria alimentícia. Então, grande parte dos produtos da indústria cosmética, alimentícia, indústria farmacêutica que a gente utiliza no nosso dia a dia, possuem derivados de petróleo, em maior ou menor quantidade, né? Isso é importante a gente pensar, porque para a gente abrir um pouco a nossa mente e pensar no tamanho dessa indústria que existe aí ao nosso redor, né? E para fazer a utilização do petróleo nessa vasta quantidade de possibilidades, a gente tem que pensar na indústria como um todo, né? E por isso que eu coloquei esse slide aqui, para a gente entender toda a cadeia produtiva da indústria do petróleo, né? Que passa desde a extração do petróleo e gás, onde a gente tem lá o petróleo bruto, que esse produto ele não tem uma aplicação prática, né? Então ele tem que passar por todo um processo de uma indústria transformadora, né? Começando pela indústria do refino, onde o refino basicamente vai produzir aquela grande parcela que a gente conhece, que são os combustíveis, né? Então lá da refinaria que vai sair o gás de cozinha, que vai sair a gasolina, vai sair o óleo diesel, o querosene de aviação, os óleos combustíveis em geral, né? E todas essas outras aplicações que eu citei antes, ela precisa passar por um outro processo de transformação para que a gente tenha o produto acabado, né? Então, via de regra, aquilo que não for utilizado como óleo combustível, ele vai passar por uma indústria que a gente chama de indústria de petroquímica de primeira geração, que ela vai basicamente formar. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, eu agradeço. Então, essa indústria de petroquímica de primeira geração é a que ela vai gerar matéria-prima para as indústrias subsequentes, né? Então, ela vai basicamente pegar a nafta, que é um produto leve, né? Ou então gás natural, e vai fazer uma reação conhecida como craqueamento e gerar insumos para a indústria, então, de segunda geração, né? Então, essa indústria de primeira geração vai gerar eteno, propeno, buteno, né? Se vocês forem olhar, todas essas palavras, elas têm uma característica em comum, que é aquele dieno ali, EN no meio, né? O que aquilo significa? Que é um hidrocarboneto que tem uma cadeia, uma dupla ligação carbono-carbono, né? Isso é o que permite que a indústria de segunda geração faça as reações conhecidas como reações de polimerização, né? Então, basicamente, a indústria de segunda geração vai pegar essa matéria-prima da primeira geração
e produzir o que a gente chama de, basicamente, de plásticos, né? Não só plásticos, mas via de regra a gente pode chamar de os plásticos inacabados, né? Então, essa indústria de segunda geração vai gerar lá o polipropileno, o polietileno e todos os outros plásticos que a gente conhece aí, ainda de forma não acabada, né? Então, o produto dessa indústria de segunda geração, basicamente, são pellets, né? São microesferas que vão ser utilizadas, então, pela indústria de terceira geração, que é a indústria, de fato, transformadora, que ela vai transformar esse produto plástico, né, esse polímero ainda inacabado, no nosso produto final. Então, essa indústria da terceira geração, ela vai pegar aquele polietileno ou polipropileno e vai transformar em filmes, em frascos, vai transformar lá nas fibras que a gente utiliza para roupa, frasco, todos os produtos acabados que a gente consome vêm, então, da indústria de terceira geração, né? E da indústria de terceira geração, então, vai lá para o mercado de consumo para que possa chegar ao consumidor final, certo? E quando a gente fala de tudo isso, é importante essa contextualização para a gente enxergar, então, aonde a gente está posicionado, né? Então, nós estamos aqui na fase da indústria que a gente chama de extração de petróleo, né? Então, o que essa extração de petróleo faz? Basicamente, né, essa indústria, esse setor da indústria que nós chamamos de extração, ela tem a responsabilidade de extrair o petróleo lá do reservatório, passa pela estrutura do poço de produção de petróleo que vocês viram aqui ontem, se eu não me engano, né? Passa, então, pelo sistema do poço, pela árvore de Natal, pelas linhas de subsídio que escoam esse fluido todo lá para a unidade de produção. A unidade de produção, assim como vocês viram lá em sondas, elas têm vários tipos possíveis de unidades de produção, né? Sendo que os 3 principais que nós temos, não são os únicos, mas são os 3 principais, são as plataformas fixas, os navios de produção e as plataformas semi-submersíveis. Não ao acaso, elas têm os seus correspondentes lá nas sondas de perfuração também. Então, assim como a plataforma fixa de produção existe aqui, existe também a possibilidade de existir a sonda fixa de perfuração. Assim como existe a plataforma semi-submersível de produção, existe também a plataforma semi-submersível de perfuração. E aqui nós temos o navio de produção e estocagem, que é o famoso FPSO, que está, de certa forma, correlacionado lá à sonda de perfuração do tipo navio-sonda, né? As aplicações dessas 3 tipos de plataforma de produção são definidas mais ou menos com os mesmos critérios que são definidas qual é o tipo de tecnologia que vai ser utilizada na sonda de perfuração, né? Então, como eu falei para vocês, o sistema escolhido para Libra e todos os navios, todas as plataformas de produção que serão utilizadas em Libra serão do tipo FPSO, então. A Petrobras utiliza todos os tipos, utiliza esses 3 tipos de plataformas, tá? Só uma particularidade de Libra mesmo, e é uma tendência da indústria, pelo menos na Petrobras, que se utilize mais as plataformas do tipo FPSOs, pelo fato da distância da costa e pelo fato que o FPSO acaba dando uma autonomia um pouco maior, porque ele deixa de ter a obrigatoriedade de ter dutos de escoamento de óleo e deixa de ter a necessidade de ter um navio para armazenamento do óleo disponível para ele, certo? Então, falando em FPSO, eu já vi algumas pessoas citarem em apresentações anteriores, é da sigla Floating Production Starting Offloading, ou seja, ele é floating, é uma unidade flutuante de produção, ele está ali para fazer atividade de produção, por isso production, e ele, pelo fato dele ser um navio, ele normalmente, não é uma regra, mas normalmente os FPSOs de navios petroleiros que foram convertidos para assumirem a função de FPSO. Então, ele tem os tanques de armazenamento dos navios petroleiros. Então, são esses os tanques que vão fazer o armazenamento do petróleo e, de tempos em tempos, ele vai fazer a operação de offloading, que é o quê? Ele vai pegar o petróleo que está armazenado nesses tanques, transferir, então, para um navio que a gente chama de navio aliviador ou shuttle tanker,
né? Para então fazer a exportação desse óleo para o mercado consumidor, certo? Que vai ser lá para a atividade de refino, como eu citei naquele slide anterior, certo? Essa aqui que eu coloquei é uma foto do FPSO Pioneiro de Libra, que alguns de vocês já teve a oportunidade, inclusive, de subir a bordo, né? Para vocês terem uma ideia de dimensões, o FPSO Pioneiro de Libra, ele é um FPSO relativamente pequeno, por ser um navio que a gente chama de navio de TLD, né? Se você, somente como parâmetro de comparação, agora vão chegar os navios FPSO Guanabara, o FPSO Sepetiba, o Mero 3 e o Mero 4, são navios bem maiores do que esse, né? Essa particularidade do Pioneiro de Libra é pelo fato dele ser um navio de TLD, e por conta disso ele demanda uma capacidade menor de produção, né? Então, vamos falar aqui do que o FPSO ou qualquer unidade de produção de petróleo faz, né? Basicamente, quando o fluido sai do reservatório e passa pelos sistemas do poço e linhas de escoamento subsea, ele é produzido com uma mistura, basicamente, de óleo, gás, água e uma determinada quantidade de contaminantes, certo? Então, essa mistura que não está pronta para ser entregue ao consumidor, no caso o consumidor refino, ele precisa passar por uma série de atividades que a gente chama de operações unitárias dentro da unidade de produção, que está lá em cima, no nosso caso, de um FPSO, né, para fazer a separação de todas essas fases aí e especificar cada um desses produtos para a sua destinação final. Pessoal, deixa eu só fazer uma coisa aqui para poder minimizar a janela de vídeo aqui, porque eu não estava conseguindo enxergar direito o slide, tá? Então, lá no FPSO a gente vai basicamente separar aquilo, todos esses componentes que são produzidos na água, que a gente chama de água produzida, que ela pode ter dois tipos de destinação possíveis, que é ou o descarte no mar, e para esse descarte no mar, essa água precisa ter uma determinada característica, ou então nos navios mais recentes, o FPSO Guanabara, por exemplo, é um navio que vai ter essa possibilidade, que é reinjetar essa água produzida no reservatório para ter, entre aspas, assim, uma atitude ambientalmente mais responsável. O gás, ele é separado também, ele também pode ter duas destinações possíveis, que é ou a reinjeção no reservatório para a manutenção de pressão nele, ou então a exportação do gás, que daí esse gás é alimentado numa malha de gasodutos que vai ser trazido para a terra e então ser destinado ao consumidor final para consumo como gás natural veicular ou para a indústria, ou até para distribuição, como no Rio de Janeiro acontece a distribuição por uma malha de gás que a gente chama de gás de rua, né? Para efeitos de comparação, o FPSO Guanabara e todos os outros FPSOs de Libra, pelo menos neste primeiro momento, 100% desse gás vai ser destinado à reinjeção no reservatório. Isso tem alguns motivos. O principal deles, os dois principais, é a grande distância da costa e o elevado percentual de contaminantes que tem nesse gás, que eu vou falar daqui a pouco. E o terceiro e principal produto, então, que é o motivo pelo qual o FPSO está lá, é o óleo, né, que vai ser, então, exportado através das operações de offloading, que eu falei anteriormente, e para navios do tipo shuttle tanker, certo? Para que vocês tenham conhecimento, aqui embaixo eu coloquei as três características para esses três produtos, para ele ser considerado produto acabado, né? Então, para a água produzida, quando a gente está objetivando o descarte no mar, ele precisa ter um TOG, que é um teor de óleo e graxa, que na prática quer dizer quanto de hidrocarboneto ainda existe nessa corrente de água, no máximo de 29 miligramas por litro. O que isso significa? Então, para cada 1000 partes de água que está sendo descartada, eu posso ter no máximo 29 partes de óleo nessa corrente para então poder ser descartada no mar. Esse regramento é definido por
por um regulamento do IBAMA, ele é o regulamento, é o CONAMA 393, que determina esse teor máximo de óleo e graxa que pode ser descartado no mar, tá? Então, para a gente conseguir especificar esse TOG na água produzida para descarte no mar, existe uma planta de tratamento de água que eu vou falar um pouco mais à frente, com um determinado conjunto de equipamentos que permite essa especificação, né? Então, a portaria da ANP, né, e o acordo de exportação de óleo da Petrobras com os seus compradores estabelecem que esse óleo ele pode ter no máximo um BSW de 0,5%. O que é isso? BSW vem do inglês Basic Sediments into Water, ou seja, quanto de água e sedimentos pode ter neste óleo para permitir a exportação. Então, normalmente nós acabamos traduzindo o BSW como teor de água que tem no óleo. Então, para a nossa exportação, a gente não pode ter mais do que 0,5% de água neste óleo. Se a gente ultrapassa esse valor, os compradores entram com carta protesto contra a Petrobras e o nosso óleo perde, então, o valor comercial. A mesma coisa se fala com relação à salinidade máxima do óleo. Ou seja, o que é essa salinidade? É o teor de sais que estão solúveis nesse óleo, né? Por que a gente fala dessa salinidade? Porque quando eu falei lá atrás que a gente produz essa corrente com contaminantes, um dos contaminantes que são produzidos é o sal, né? A gente está produzindo abaixo, o óleo do pré-sal é um óleo que está abaixo da camada de sal, então naturalmente esse óleo já tem uma salinidade maior do que o normal para os reservatórios de pós-sal, né? Então, e existe uma grande gama de sais que possam vir solúveis nesse óleo, né? Então, cloreto de cálcio, cloreto de sódio, sulfato de bário, uma enorme quantidade de sais possíveis que a gente acaba traduzindo todos esses sais numa salinidade que a gente chama de base de cloreto de sódio. E essa salinidade máxima, ela não pode ser maior do que 285 miligramas por litro. Caso contrário, a gente também tem uma desvalorização do valor do nosso óleo, né? Além disso, para efeitos de segurança, a gente pede que a PVR, ou pressão de vapor RIDE, que é uma característica físico-química do petróleo, seja inferior a 68,9 kPa, a 37,8 graus Celsius. O que essa PVR, essa grandeza PVR nos traz? Ela nos diz quanto de gás ainda existe solúvel naquele óleo. Por que essa grandeza é importante? Porque a partir do momento que a gente manda o petróleo para os tanques de carga, se essa PVR ainda estiver muito alta, esse gás vai continuar se desprendendo do óleo, vai formar uma atmosfera com hidrocarbonetos ali, que vai aumentar a nossa taxa de ventilação dos tanques, que é um procedimento que a gente precisa fazer para reduzir a pressão nesses tanques. Essa taxa de ventilação vai ser muito alta. E outra consequência importante é que a gente, antes de enviar o óleo para os tanques de carga, esse óleo passa por uma medição fiscal da plataforma, que é quando a gente paga os royalties do petróleo para os royalties dos impostos para a União, certo? Então, se eu mando esse óleo para tanque com uma PVR maior do que isso, né, eu estou pagando royalties, porque esse gás está ocupando um volume dentro do óleo, que quando ele vai para tanque, esse gás vai se desprender e o volume do petróleo armazenado vai reduzir. Então, eu paguei royalties por um volume que eu não estou vendendo, né? Então, é muito importante que a gente reduza ao máximo possível essa pressão de vapor RIDE. E a gente tem toda a planta de tratamento de óleo que eu vou falar para vocês mais à frente, que tem as características necessárias para baixar o máximo possível essa pressão de vapor RIDE. E a última especificação, que é também muito relacionada à segurança, é o teor máximo de H2S no óleo. H2S é o gás sulfídrico, né? Talvez vocês não conheçam de nome, né? Mas para vocês saberem qual é esse gás, né? Esse gás é aquele que dá o aspecto de ovo podre, né? Então, certamente vocês já sentiram esse cheiro alguma vez na vida de vocês. Esse gás sulfídrico, né? O H2S,
ele, a princípio, em baixas concentrações, ele não é um problema. Mas que quando essa concentração sobe, né, ele pode ser letal a altas concentrações. Então, quando a gente está falando de segurança de pessoas, a gente costuma dizer assim, né? Enquanto a gente está sentindo o cheiro do H2S, aquele cheiro de alvo podre, a gente ainda está com concentrações baixas. Mas quando essa concentração sobe, ele passa a ser imperceptível ao nosso olfato. E ele pode ser letal, né? Então, é muito importante que esse teor de H2S esteja o mais baixo possível. Além do aspecto de segurança, H2S é um ácido, né? Pode provocar corrosão no metal, né? Todo o FPSO ele é feito de aço, né? Então, ele passa a ser uma componente muito importante, porque um FPSO ele vai ficar produzindo lá em torno de 30 anos sem ser mandado para um estaleiro para reparos, né? Então, o controle do teor de H2S ele é muito importante. E, por último, a gente tem a especificação do gás, né? O gás, a especificação dele vai depender da finalidade que a gente está dando. Se a gente está falando em reinjeção de gás, a gente não tem na prática um consumidor final, né? Então a especificação dele passa a ser bem mais aberta. A gente não precisa fazer muito tratamento dele. O máximo que a gente precisa fazer para ele é tirar a umidade desse gás. Porque o que acontece? Como eu produzi essa mistura de óleo, gás e água, parte da água ela fica concentrada na fase gasosa. Então o gás com a água, se ela for ser injetada, ela pode começar a provocar oxidação, né, corrosão nos materiais, tanto das linhas submarinas, quanto na árvore de Natal e quanto na própria coluna de injeção dos poços injetores, né? Então é muito importante que a gente reduza esse teor de água que tem no gás, né? Agora, se por acaso eu estou pensando numa exportação de gás, daí eu tenho outras características, né? Eu posso eventualmente precisar tirar o H2S do gás, se ele tem um teor de contaminantes alto, por conta de segurança e também para evitar corrosão. Ou eu posso precisar tirar os hidrocarbonetos pesados para evitar que eles condensem nas linhas de exportação. Ou eu posso precisar retirar o CO2, que é um problema de Libra, por exemplo. Libra tem 45% de CO2. Então, o que significa isso? De todo o gás produzido de Libra, 45% é um produto que não serve para fornecimento de energia, né? Então, é ruim se eu for exportar esse gás, ocupar 45% do espaço de um gasoduto com um gás que não tem valor comercial, né? Então, eventualmente, eu poderia precisar retirar também esse contaminante. Eu também vou falar mais na frente do esquema típico de plantas de tratamento de gás, certo? Falando um pouco mais aqui à frente, aqui eu coloquei para vocês um esquemático do que vai ser a planta que a gente chama de planta de topside do FPSO Guanabara, para vocês verem como é tipicamente dividido um FPSO, né? Então, isso daqui tudo é o deck, o espaço do deck de um navio, né? Que para o FPSO Guanabara vai ser um comprimento de mais ou menos uns 330 metros de comprimento, né? Onde a gente vai colocar todos os módulos que são necessários para fazer, basicamente, essas três coisas que eu citei para vocês anteriormente: o tratamento do óleo, da água e do gás, e também todos os sistemas auxiliares que nós precisamos para permitir que essas três atividades sejam desempenhadas, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu coloquei para vocês aqui, para a planta do FPSO Guanabara, esse aqui é só um exemplo do Guanabara, mas essa planta ela pode se alterar conforme for o projeto específico de cada um FPSO, tá? Então, para o Guanabara, de toda essa área disponível no deck do navio, somente esse pedaço que eu marquei em verde aqui, ele é responsável pelo tratamento do óleo. Somente esse espaço que eu marquei aqui, ele é responsável pelo tratamento da água de injeção. E todo esse espaço que eu marquei em amarelo aqui, ele é necessário para o tratamento do gás para então ser feita a reinjeção, como é o caso do FPSO Guanabara, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante para vocês terem uma ideia de que, de fato, para todos os FPSOs, a planta de tratamento de gás é a planta que mais ocupa espaço em cima de um FPSO, né? E quando a gente pensa em FPSOs de Libra, que é um FPSO com grande quantidade de gás, para vocês terem uma ideia,
os FPSO, o FPSO Guanabara, a planta de gás dele é quase 2 vezes maior do que a então maior planta de gás da Petrobras, né? É uma planta que vai movimentar 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia, e a maior até então movimentava 7 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Então, isso naturalmente faz com que o FPSO fique muito maior, né? Além dessas 3 aqui, eu deixei sem nenhuma marcação para vocês terem uma ideia o quanto de espaço também ocupam os sistemas auxiliares, né? Que são os sistemas necessários por manter essas 3 plantas aí operando adequadamente. Então, eu vou falar um pouco agora aqui da planta de água produzida, né? Para vocês terem uma ideia do conjunto de equipamentos que tem nela. A planta de água produzida tipicamente é uma planta muito simples em qualquer FPSO, né? Então, como que ela funciona, né? Todos os navios, ele tem... Normalmente, as plantas começam por um vaso que a gente chama de Free Water Knockout Drum. O que esse vaso vai fazer? Ele vai basicamente receber toda aquela mistura que vem dos poços, onde está ali misturado água, gás, óleo e contaminantes, e vai fazer a primeira separação de forma gravitacional dessas 3 componentes. E o primeiro componente que sai desse vaso aqui, ele está representado por essa linha azul, que é a água. Essa água, ela não está especificada ainda para descarte. Ela ainda tem um TOG, uma quantidade de óleo muito alta aqui. Então, ela vai entrar nessa planta de tratamento de água, que basicamente é um conjunto de hidrociclones. Esse hidrociclone é o quê? Ele é basicamente um cone que utiliza o princípio da centrífuga, né? Então, essa corrente de água, ela entra de forma tangencial nesse ciclone, e como a água e o óleo possuem densidades diferentes, o óleo vai ser retirado pela parte superior do hidrociclone, e a água, já com um teor de óleo e graxa, um TOG bem menor do que entrou, vai sair desse hidrociclone na parte inferior. Depois, então, essa água vai ser entrada numa unidade que a gente chama de... Me fugiu o nome. Eu já vou me lembrar do nome, tá? Mas numa flotadora, tá? Esse vaso aqui é uma flotadora, que basicamente é o quê? A gente vai injetar nessa flotadora um material floculante que vai aglutinar as pequenas partículas de óleo que estiverem alimentadas, que ainda existirem nessa água, e vai ser removido pela parte sobrenadante, a parte que fica em cima da água, nessa linha marrom aqui, como rejeito, tá? Para vocês terem uma ideia, essa unidade flotadora, ela não tem nenhuma tecnologia diferente do que as flotadoras que existem lá nas estações de tratamento de água que alimentam as cidades do Brasil aí com água para consumo humano. A única coisa que ela como ela está em cima de um FPSO, ela tem um pouco de tecnologia para deixá-la mais compacta. Então, depois da flotadora, essa água, ela está saindo aqui embaixo, então pronta para ser descartada. Ela somente, no caso, essa planta eu tirei do FPSO Pioneiro de Libra, que é o FPSO que vocês conhecem, né? Lá no Pioneiro de Libra, essa água ela ainda passa por um conjunto de resfriadores, porque tipicamente esse tratamento aqui acontece a uma temperatura em torno de 50 graus. Então ela passa pelos resfriadores para ser descartada, então, que a gente chama para overboard, que é o descarte no mar. Esse conjunto de resfriadores pode ou não existir, a depender da vontade do projeto, né? Pergunta: é garantido que essa água sempre vai estar especificada? Não, não é garantido, porque podem acontecer problemas operacionais. Então, para isso, para cumprir a legislação, a gente tem um equipamento aqui que a gente chama de analisador de TOG, que é esse que eu estou circulando aqui com o laser, né? Que ele faz uma leitura online, e se por um acaso esse teor de óleo e graxa exceder os 29 miligramas por litro, tem um automatismo aqui, que automaticamente ele fecha o descarte para overboard e abre o alinhamento dessa água para um tanque que a gente chama de tanque off-spec dentro do FPSO, certo? Enquanto essa água estiver desenquadrada, vai para esse tanque off-spec,
e vai depois ser retratada para então ser feito o descarte para o mar, né? Então, enquanto essa água estiver desviada para o SPEC, a operação precisa descobrir o que está acontecendo na planta, que a água não está conseguindo ser especificada, e fazer as correções necessárias, tá? Agora, falando um pouquinho da planta de tratamento de óleo. A planta de tratamento de óleo, ela começa lá naquele primeiro vaso que eu falei para vocês, que é o Free Water Knockout Drum. Ele vai ter, basicamente, a função de especificar o óleo naqueles requisitos que eu falei para vocês, de BSW, de PVR, basicamente BSW e PVR, né? Então, para essa planta de óleo fazer isso, basicamente o que ela faz, né? Ela recebe a produção aqui, uma pressão em torno de 20 bar. Pressão de 20 bar, para ficar um pouco mais amigável para vocês, seria o equivalente a uma pressão de 200 metros de profundidade no mar, tá? E ela chega normalmente a 50 graus Celsius aqui. Então, eu passo por um conjunto de operações de sempre reduzindo a pressão para favorecer a retirada do gás e aumentando a temperatura para também favorecer a retirada do gás, certo? E isso que é feito nesses equipamentos aqui. Então, o óleo sai desse vaso, passa por aquecedores, que são esses equipamentos aqui, e se reduz a pressão nesse óleo através de uma válvula que fica nessa posição aqui, que é onde a gente alimenta aqui nesse vaso que a gente chama de flash vessel. Nesse vaso, eu já tive o aquecimento e redução de pressão, então sai grande parte do gás que ainda restou, tinha restado solubilizado nesse óleo, certo? Então, depois desse vaso aqui, tipicamente o óleo já está enquadrado com relação a PVR, mas não necessariamente o óleo está especificado com relação à água, né? Eu coloquei aqui embaixo dois dos grandes problemas de plantas de óleo, né? Esse óleo, principalmente os óleos offshore e o óleo do pré-sal é um desses, ele tem grande característica de formação de emulsão estável, né? O que é essa emulsão estável? Basicamente eu pego dois líquidos de características diferentes, no caso aqui o petróleo e a água. Quando eu faço a mistura desse óleo, eles formam uma fase estável, que é o que a gente chama de emulsão, e que não se separa facilmente. Um exemplo bem do dia a dia para vocês terem ideia do que é isso por exemplo, o processo de fazer uma maionese, né? O que é uma maionese? Eu pego lá o ovo, misturo, agito de forma vigorosa com o óleo e se forma uma estrutura extremamente estável, que é a maionese. A maionese nada mais é do que uma emulsão, né? Só que diferente lá na maionese, que a gente tem o interesse que aquilo não se separe, aqui é importante que a gente separe para reduzir o BSW do óleo para aqueles valores inferiores a 0,5% e poder, então, vender esse óleo, certo? Então, para isso, a gente lança a mão de alguns recursos. O primeiro deles é a injeção de produtos químicos, que são os desemulsificantes, que têm a função de desestabilizar essa emulsão e conseguir, então, separar. E, além disso, a gente ainda passa por esses dois equipamentos aqui que a gente chama de pré-triter e triter. O que é isso, basicamente? São tratadores eletrostáticos. Isso é um transformador sobre esse vaso com placas metálicas que ficam mergulhadas dentro desses vasos aqui. E essas placas, elas geram um campo elétrico, né? Falando um pouco de físico-química para vocês, basicamente o que ele faz? O óleo é um hidrocarboneto, então ele é uma substância apolar. E a água é uma substância polar. Então, quando a gente induz esse campo elétrico, ele tende a coalescer as micropartículas de água em partículas maiores. Então, essas partículas maiores de água ficam pesadas e então se separam do óleo. Então, esse é o princípio básico aí do tratamento eletrostático. Uma vez que eu separei a água do óleo, eu consigo retirar a água na parte inferior do vaso e tiro na parte superior do vaso, então, o óleo especificado em BSW, tá? Outro ponto importante que eu não falei para vocês ainda é que esses óleos, eles têm uma característica de formar espumas muito estáveis, muitas vezes muito estáveis, quando é feito esse processo de desprendimento do gás. Essa espuma, quando ela se forma, ela é
ela é um problema para o processo de tratamento de óleo e de gás, porque essa espuma ela pode acabar ocupando o espaço inteiro do vaso e ser arrastada para as linhas de gás do FPSO. As linhas de gás do FPSO, elas são projetadas para trabalharem somente com gás, né? E a espuma nada mais é do que um filme líquido envolvendo as bolhas de gás, né? Então, quando essa espuma toma conta das linhas de gás, essas microbolhas, elas vão estourando, explodindo, né? E vai se formando um filme líquido nas linhas de gás, e isso não pode acontecer, principalmente porque nós temos equipamentos no sistema de gás, que eu vou falar daqui a pouco, que não podem trabalharem com líquido, né? Então, aqui entra um segundo químico que a gente injeta para o processo de tratamento do óleo, que são os anti-espumantes. Que a função deles é o quê? É desestabilizar essas espumas e quebrar elas ainda dentro desses vasos, evitando esse arrasto de espuma para as linhas de gás, certo? Então, basicamente, isso é a planta de tratamento de óleo. E daí, nós vamos para a planta de tratamento de gás. Como eu falei para vocês mais cedo, e só de olhar para essa figura aqui, vocês já veem o quão mais complexa é a planta de tratamento de gás, né? Esse aqui é um exemplo da planta de tratamento de gás do Pioneiro de Libra. Qual é o pré-requisito lá da planta do tratamento de Libra? O Pioneiro de Libra tem uma característica de gás que a gente vai só reinjetar, a gente não vai exportar o gás. Ele tem contaminantes, que no caso é CO2, mas felizmente nós não temos um contaminante no gás. Ou temos, mas em quantidades tão baixas que nós não precisamos fazer nada, que é o H2S, né? Mas então, o que eu quero dizer com isso? Que essa planta de tratamento de gás, ela pode ser mais complexa ou menos complexa, a depender da característica do gás que está sendo produzido e da destinação desse gás. Para o Pioneiro de Libra, a planta é essa daqui, que nós temos basicamente a planta de compressão, os compressores do FPSO Pioneiro de Libra. Nós temos uma planta que a gente chama de VRU, que a função dela é pegar o gás que se desprendeu naquele flash vessel que eu falei para vocês anteriormente lá, que trabalha a 1 bar de pressão, praticamente pressão atmosférica, e subir de volta essa pressão para a pressão lá do primeiro vaso, que é o free water, que opera em torno de 20 bar. Nós temos uma planta que nós chamamos de gás combustível, que basicamente é a planta que vai pegar parte desse gás e especificar esse gás para disponibilizar para consumo na plataforma, né? Então, nós temos a unidade de geração de energia elétrica, nós temos sistema de gás combustível para outros consumos menores na planta também. Então, nós precisamos dessa planta aqui para suprir todos esses consumidores, todas essas demandas de gás com gás devidamente enquadrado, certo? Nós temos no Pioneiro de Libra uma planta que a gente chama de desidratação de gás. Lembra que eu falei para vocês que para a reinjeção e para a exportação também mas para a reinjeção é muito importante que o gás esteja seco, né? Seco, eu digo, sem umidade, sem água, para evitar fenômenos de corrosão. Então, lá no Pioneiro de Libra existe essa planta de desidratação aqui com uma tecnologia que nós chamamos de peneiros moleculares. Podem existir outras tecnologias também. E nós temos também uma planta que nós chamamos de planta de remoção de CO2. Lembra que eu falei para vocês que o gás de Libra possui 45% de CO2. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos retirar o CO2 desse gás para que ele tenha uma quantidade de CO2 adequada para ser queimada nos geradores de energia elétrica da plataforma, certo? Então, existe essa planta aqui para fazer esse enquadramento, né? Então, para vocês terem uma ideia, essa unidade de compressão do Pioneiro de Libra, ele pega lá a pressão a 20 bar, que é a pressão que opera aquele nosso separador de água livre lá do início da planta de tratamento de óleo, né? E a gente precisa subir essa pressão aí até 550 bar de pressão para que a gente consiga reinjetar esse gás lá no reservatório e manter a pressão dele e dar a destinação desse gás, porque nós não podemos simplesmente queimar todo esse gás lá no flare da plataforma, que é o sistema de segurança, certo? Então, para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, aí eu falei para vocês antes que 20 bar de pressão equivale a aproximadamente 200 metros de profundidade no mar. É só fazer as contas do quanto significa 550 bar.
Esses 550 bar foi um grande pré-sal, né? Até o início da operação do pré-sal, a gente ia a pressões de no máximo 200 bar nos FPSOs. Então, de fato, quando a gente migrou para o pré-sal, a gente aumentou em mais do que o dobro a pressão que a gente chega em cima de um FPSO. E isso foi uma barreira que foi quebrada muito grande e que, por si só a existência de pressão, dessa pressão tão alta, já traz todo um nível de risco muito maior para a operação desses FPSOs, né? Além dessas operações que eu falei aqui para vocês, ainda podem existir outras dependendo do nível de contaminantes, né? Como, por exemplo, eu posso precisar fazer ajuste do ponto de orvalho de hidrocarbonetos, que é o que na prática, o que isso faz? A gente tira os hidrocarbonetos mais pesados desse gás para o caso de, se eu for exportar para a terra, por exemplo, esse gasoduto de exportação ele vai percorrer aí 200, 250 quilômetros no leito marinho, que possui uma temperatura aproximadamente de 4 graus Celsius. Se eu não retirar esses hidrocarbonetos pesados, eles começam a se liquefazer dentro desse gasoduto, dificultando muito a operação desses gasodutos. Então, se eu for fazer exportação de gás, eu preciso fazer esse ajuste de pontos de orvalho. E outro tipo de unidade possível é a unidade de remoção de H2S, pelos motivos que eu falei para vocês, né? Por causa do risco associado ao H2S e também para evitar corrosão, né? Então, nós temos campos, mesmo no pré-sal, que tem alto teor de H2S, que a gente precisa ter essas plantas para remover este contaminante, certo? Daí, além dessas 3 plantas, nós temos inúmeros sistemas auxiliares, que eu coloquei para vocês aqui. Eu tentei colocar todos eles, eventualmente pode ter faltado algum, tá? Mas, basicamente, nós temos a geração de energia elétrica, porque nós tem toda uma plataforma para operar lá, né? Nós temos o sistema de água quente, que é o sistema que a gente utiliza para subir a temperatura do óleo lá, para poder especificar ele. Então, para ele sair de 50 graus para os 90 graus lá, a gente precisa dessa água quente. A gente tem o sistema de água de resfriamento, que é o que a gente utiliza para fazer o resfriamento final do óleo, lá para mandar ele frio para tanque ou para resfriar o gás depois dos compressores. A gente tem o circuito de água do mar, que é um circuito aberto de água que a gente usa para resfriar a água de resfriamento, que opera em circuito fechado no FPSO. A gente precisa desses 2 circuitos para atender as condicionantes dos órgãos ambientais. A gente tem o sistema de ar-condicionado para manter tanto a sala de equipamentos elétricos quanto o casaril do FPSO com temperatura controlada. Sistema de água potável, que é o sistema que a gente alimenta todo o casaril do FPSO, né, para tomar banho, para tudo, banheiros, para cozinha e tudo mais. Temos o sistema de ar de instrumento, né? O que é o sistema de ar de instrumento? Toda a instrumentação, a operação de válvulas no nosso FPSO opera, como o próprio sistema fala, atuado utilizando o ar, né? Então, é o ar que faz a movimentação de válvulas no FPSO, basicamente. E esse ar, ele precisa estar tratado, né? Para não danificar os equipamentos. Então, nós temos esse sistema de ar. Nós temos o sistema de ar de serviço. A gente precisa de ar no FPSO para diversos serviços, para sopragem, eventualmente, de coisas, né? Então, nós temos esse sistema também. Sistema de nitrogênio. A gente precisa, para muitos processos, a gente precisa inertizar equipamentos para fazer manutenções ou até para a operação contínua dos sistemas. Então, a gente tem um sistema de geração de nitrogênio a bordo. Sistema de tratamento de esgoto. Obviamente, se nós temos pessoas habitando esse FPSO, nós temos geração de esgoto e nós não podemos simplesmente descartar esse esgoto no mar, né? Então, nós precisamos desse sistema. Sistema de despressurização e tochas, né? Então, é aquele sistema de segurança que a gente tem para envio do gás quando a gente não consegue fazer o aproveitamento dele. Sistema de drenagem aberta, né? Então, toda chuva, toda perda de contenção que a gente tem no FPSO, ele precisa ser destinado para esse sistema de drenagem aberta para posterior tratamento, porque a gente também não pode descartar no mar. Sistema de combate a incêndio, o próprio nome já diz, né, para proteção ativa contra incêndio. Distribuição de produtos químicos, eu falei para vocês antes que a gente tem produtos químicos que a gente tá no... Alguma coisa? Paulo, seu microfone está aberto. Tá? Os produtos químicos, como eu falei antes, então a gente tem uma rede de distribuição desses produtos químicos na plataforma. Sistema de medição fiscal, como eu falei antes, é o sistema que mede
com caráter fiscal para atender os requisitos da ANP para pagamento de royalties e etc. e tal. Sistema de reabastecimento de aeronaves, a gente vai para FPSO de helicóptero, então eventualmente a gente pode precisar abastecer a aeronave lá. Guindastes, né? As coisas que vão para FPSO, elas vão de barco e essas coisas precisam ser transferidas para FPSO através dos guindastes. O controle de lastro do navio, né? Que é o que mantém a estabilidade dele. O sistema de offloading para transferência de óleo para os navios aliviadores. O tratamento de água de slope, né? Aquele sistema de drenagem aberta manda para tanques que a gente chama de tanques de slope, então a gente precisa tratar essa água para poder descartar ele. O guindaste acabou ficando repetido aqui. E o sistema de drenagem fechada, que é um sistema de vaso que a gente utiliza para esvaziar equipamentos antes de liberar eles para manutenção, né? Então, e daí, aqui eu coloquei alguns números para vocês terem ideia do porte de um FPSO, né? Um exemplo do FPSO Guanabara, ele é um navio que está sendo construído para produzir até 180 mil barris de óleo por dia. Isso equivale a aproximadamente 28 milhões e 600 mil litros de óleo por dia. São quantidades muito grandes, né? Ele tem capacidade para armazenar até 1 milhão de barris de óleo. Isso é mais ou menos 1/3 do que o Brasil consome por dia de petróleo, né? O FPSO Guanabara vai ter uma capacidade de comprimir até 12 milhões de metros cúbicos por dia de gás, como eu falei para vocês. Isso é equivalente a 65% do consumo de gás do estado do Rio de Janeiro. Tem uma capacidade de injetar água para 50 mil barris por dia de água, o que é equivalente a quase 40 milhões de litros por dia de água sendo injetada no reservatório. Aquele circuito de água do mar que eu falei para vocês, ele tem uma capacidade de captar até 400 milhões de litros por dia de água do mar. Para vocês terem uma ideia, isso é 10% da capacidade da estação de tratamento de água do Guandu, aqui no Rio de Janeiro, que é uma estação de água que abastece 9 milhões de habitantes. Então, são equipamentos muito grandes, né? E tem uma capacidade de gerar até 100 megawatts de energia elétrica. Isso equivale a 14% de uma turbina de Itaipu, né? E a gente injeta gás lá no reservatório uma pressão de aproximadamente 550 bar, né? Isso é equivalente a, se existisse isso, né, uma lâmina d'água de aproximadamente 5.500 metros de profundidade, né? Então, quando a gente fala de um FPSO, a gente está falando de números que extrapolam muitas vezes a nossa própria capacidade de vislumbrar o tamanho dessas grandezas, né? Então, e para fazer todo esse FPSO se manter produzindo ininterruptamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós temos uma série de apoios para essa produção, né? O primeiro deles, obviamente, é o helicóptero, né? Todas as pessoas embarcam e desembarcam no FPSO de helicóptero. Tipicamente, nós operamos aí com helicóptero ou para 12 pessoas ou para 18 pessoas, tendo voos diariamente aí para os FPSOs, né? Nós temos também o que a gente chama de PSVs, que são os supply vessels, né? São esses barcos que levam ao FPSO todas as cargas que a gente precisa consumir no FPSO. Produtos químicos, alimentos, óleo diesel, água, se eventualmente a gente não consegue produzir no FPSO, também vai para esses barcos. Nós temos os shuttle tankers, ou os navios aliviadores, que são os navios que a gente utiliza para fazer o offloading do petróleo produzido. Nós temos os PLSVs. Os PLSVs são os Pipeline Supply Vessels, né? São esses os barcos que conectam as linhas submarinas ao FPSO para a gente conseguir produzir o óleo e injetar o gás, né? Nós temos os RSVs, que são os barcos que operam os ROVs, né? Que o pessoal de submarina e de Poços comentou com vocês ontem. E, eventualmente, a gente precisa de apoio de ROV também para atividades no FPSO. Nós temos também tugboats, que são os rebocadores. Eventualmente, um navio como o Pioneiro de Libra, que é uma unidade ancorada por turret, que é esse equipamento que eu estou circulando aqui, eventualmente nós precisamos restringir a movimentação desse navio, né? Então, eventualmente, nós precisamos lançar a mão dos tugboats para manter a posição desse navio, né? Além disso, nós temos outros barcos que a gente não deseja nunca utilizar, né? Mas eventualmente a gente precisa, que são os oil recovery, que se a gente tem algum derramamento de óleo para o mar, a gente precisa chamar esses barcos que estão também à nossa disposição para fazer o recolhimento desse óleo no mar. A gente tem os Fast Emergency Response, que são também barcos do tipo oil recovery, mas eles são mais rápidos, né? Porque nós precisamos, quando a gente tem uma detecção de vazamento de óleo para o mar, a gente precisa responder
com uma determinada velocidade. Então, esses barcos eles têm uma velocidade de resposta maior. E nós também podemos ter os Firefighter Vessel, que são, se por acaso a gente tem um sinistro com um incêndio no FPSO, nós podemos chamar esses barcos que basicamente têm a função de bombear água para combate a incêndio no FPSO, caso tenha algum dano ou o sistema de combate a incêndio do FPSO seja insuficiente, né? Além disso, é preciso a gente lembrar que a gente está em cima de uma planta para produção e tratamento de hidrocarbonetos. Então, nós temos vários tipos de riscos e precauções que nós precisamos tomar. O primeiro e principal deles é o risco de incêndio e explosão, porque já que a gente tem gás e hidrocarbonetos. E quando a gente fala de risco de incêndio e explosão, vocês podem imaginar todos os mecanismos de incêndio que existem, né? Caso alguém de vocês não tenha conhecimento, né? Nós temos vários possíveis mecanismos, né? Nós temos possibilidade de incêndio em poça, possibilidade de incêndio em jato, possibilidade de incêndio do tipo bleve. Todos os possíveis tipos de incêndio nós podemos ter dentro de um FPSO, e a forma de atuação em cada um desses tipos de incêndio é diferente, né? Então, nós temos que tomar sempre cuidado com isso. Temos a possibilidade de ter produtos tóxicos, como, por exemplo, H2S, como eu falei para vocês. Nós trabalhamos com altíssimas pressões e também temos alta temperatura, então existe o risco de choque de pressão, existe risco de queimaduras, risco de quedas. A gente trabalha na unidade com hidrocarboneto, qualquer derrame de hidrocarboneto sobre o metal, o navio é todo feito de aço, torna um ambiente muito escorregadio, né? Então nós precisamos sempre estar atentos à possibilidade de quedas. Temos poluição sonora, essas plantas de tratamento de gás, principalmente nos compressores, são regiões muito ruidosas. Temos a possibilidade de ter atmosferas asfixiantes, porque nós temos geração de nitrogênio, temos os contaminantes como CO2, então precisamos estar sempre atentos a isso também. E por conta de todos esses riscos, aí vocês que já tiveram a oportunidade de ir no FPSO, é sempre recomendado, é mandatória sempre a utilização de EPIs completos, sempre que se vai à área industrial, né? Isso é sempre muito reforçado com as equipes de bordo, né? E quando a gente fala de todos esses riscos, não tem como não falar de segurança de processos, né? E quando a gente fala de segurança de processos, é muito importante ver que toda a cadeia do projeto, desde do pessoal que projetou o FPSO até o pessoal que opera no dia a dia, está interligado para garantir a segurança de processos, né? A gente tem, notadamente na literatura, essa pirâmide aqui que a gente fala de segurança de processos. Então, tipicamente, a gente opera o FPSO nessa condição que a gente chama de condição normal, onde o sistema está trabalhando conforme ele foi projetado, né? A gente não tem nenhuma perda de contenção, nada, né? Conforme a gente vai subindo a ter a atuação de um alarme de processo, né? Que daí o operador vai lá e atua para retornar o processo para a condição normal. Se essa condição se degrada mais, a gente pode atuar um sistema de segurança, que é quando a gente tem um trip ou uma parada de emergência do FPSO, né? Ou então atua um intertravamento lá, o FPSO foi para a condição de parada total. Eu acredito, se eu não me engano, vocês tiveram a oportunidade de passar por isso dentro do FPSO também. Se a gente continua degradando esse sistema assim por falhas, né? Então nós temos lá a abertura das válvulas de segurança que mandam então o gás para o flare para evitar um dano maior. E se acontece uma perda de contenção primária, daí, ou seja, um derramamento de óleo, alguma coisa assim, vai para os diques de segurança do FPSO. E em último caso, né, a gente teve nesse caso aqui a gente já teve a perda de contenção, podem ser também acionados os planos de emergência, né? Esses planos de emergência podem ser de dois tipos, né? Ou é o plano de emergência individual, que ele é da plataforma, ele é gerido pela plataforma, então é reunida lá a equipe de combate à emergência que vai definir as ações para trazer o FPSO de novo para a condição segura, para conter um vazamento de gás, para conter um vazamento de óleo, para conter um princípio de incêndio, ou que seja lá o que for. E também pode existir o que a gente chama de PEVO, que é o plano de emergência para vazamento de óleo. Esse é o plano que entra quando a emergência extrapolou o espaço do FPSO. Então, eu tive um derramamento de óleo para o mar. Eu aciono o PEVO, porque eu vou precisar acionar toda a estrutura da Petrobras lá com os navios para recolher óleo, porque daí eu vou lançar a mão de imagem de satélite para detectar uma mancha de óleo,
posso precisar detectar, lançar a mão do plano para a preservação da fauna marinha. Então, todas essas coisas estão lá contempladas no PEVO também, certo? Daí, eu coloquei aqui um paralelo importante para a gente ver entre acidentes de processo e acidentes ocupacionais, né? Os acidentes de processo, vocês devem saber bem, são aqueles que normalmente eles têm um nível de criticidade muito grande. Então, eu coloquei aqui uma foto. Essa é uma foto do acidente que aconteceu lá com a Deepwater Horizon, né? Então, normalmente, os acidentes de processo, eles chegam a ser catastróficos, né? É uma perda de contenção que aconteceu muito, muito grande, normalmente, né? Que ocasiona danos muito importantes na instalação, né? Então, isso a gente tem alguns registros de acidentes de segurança de processo importantes na indústria que a gente vai aprendendo com eles. Aquilo que o Éder falou mais cedo é muito importante, a gente aprende com eles. Então, se você for olhar, dificilmente acontecem 2 acidentes de segurança de processo iguais, né? Porque a gente tenta evitar ao máximo que eles aconteçam. E existem os acidentes ocupacionais, que normalmente são aqueles que acabam afetando um trabalhador só, né, que precisam ser trabalhados no dia a dia, né, e normalmente a frequência deles é maior na indústria. Então, uma coisa que é importante ver aqui quando a gente pensa em acidentes, né, é manter o paralelismo entre perigo e risco, né? A gente tem que ter a consciência que a gente trabalha numa indústria que é muito perigosa, né? E a gente trabalha sempre tentando trazer esse risco para a região que o pessoal comentou na terça-feira, que é a região que a gente chama de ALARP, que é, ou seja, o risco mínimo possível que ainda seja economicamente viável a operação do FPSO, né? É muito importante a gente ter em mente que a gente nunca vai chegar no risco zero. O risco zero só existe se a gente não desempenhar a nossa atividade, né? Então, se a gente sabe que a gente trabalha com uma atividade perigosa e que a gente tem um risco que está controlado, o risco também existe, mas que ele está controlado, é a chave para a gente manter a operação em segurança, né? E, por fim, eu trouxe aqui para vocês, tipicamente, o que é um organograma de um FPSO, né? O meu objetivo não é que vocês leiam, eu sei que está pequeno, mas o meu objetivo não é que vocês leiam, mas é mostrar para vocês principalmente as lideranças, né? Então, todo o FPSO, até por requisito de legislação, ele é comandado pelo OIM, ou Offshore Installation Manager. Ele é a pessoa responsável por todos que estão a bordo. Ele é equivalente ao capitão de um navio de cruzeiro, ao capitão de um navio de petroleiro, qualquer coisa. Ele é a mesma figura, tá? Então, ele é o responsável por comandar a emergência, ele é o responsável por tomar a decisão de abandono de um FPSO, caso seja necessário, e por aí vai. Além dele, existe todo o staff dele, que também são normatizados, né? Então, nós temos a enfermeira a bordo, ou o enfermeiro a bordo, né? Que isso também é obrigação de existir, né? Então, nós não temos um hospital a bordo, mas os primeiros socorros básicos a gente consegue dar a bordo. Nós temos o HSE Technician, que é o técnico de CMS, né? Que também isso é feito por legislação, a legislação exige isso, né? Então, ele é o responsável por manter a segurança de bordo também. Nós temos o operador de rádio, que ele basicamente é o responsável por monitorar todo o fluxo de barcos que está nas cercanias do FPSO, né? E nós temos as 3 lideranças técnicas a bordo, né? Que é o superintendente de marinha, que é responsável por todas as atividades de marinha do FPSO, de controle de laço, de controle de tratamento de slope, de controle de tancagem, tudo isso é responsabilidade do superintendente de marinha. O superintendente de produção, que é o cara que é o responsável por quase todos os sistemas auxiliares do FPSO e também por manter a planta de tratamento de água, tratamento de óleo, tratamento de gás operando na sua máxima eficiência. E nós temos o superintendente de manutenção, que é o cara responsável por todos os sistemas do FPSO operando com as suas manutenções preventivas e corretivas feitas em dia, certo? Bom, pessoal, eu acho que eu estou no meu tempo. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou aberto a dúvidas aí. Guilherme, muito obrigado pela apresentação bem detalhada. Realmente,
Eu posso falar aqui um depoimento pessoal, quando a gente vê essas mega estruturas sendo construídas e operadas em meio ao mar, bate um orgulho de ser petroleiro. Acho que quando os pesquisadores conversam com pessoas da Petrobras, elas os pesquisadores identificam esse orgulho de fazer parte de um projeto tão maior do que o que qualquer um de nós pode fazer sozinho. Obrigado mais uma vez. Eu queria passar para o Hermílio, que pediu para fazer um comentário. Vai lá, Hermílio. Obrigado, Lucas. Não, é bem rápido. Guilherme, muito obrigado por essa exposição muito detalhada e muito útil para todos nós. Eu, na verdade, nem queria fazer muito pergunta, mas dar um comentário aqui. É o seguinte, que tem uma discussão, alguns discutem, afinal de contas, como se houvesse uma competição, qual é o lugar mais perigoso ou mais cheio de risco, se sonda de perfuração, se sonda de produção. Eu diria, pelo menos a partir da pesquisa que a gente já fez no HF1, baseado nos relatos das pessoas e tal, e também por ter embarcado, que eu diria que são riscos distintos e, portanto, eles não podem ser medidos com a mesma régua, né, porque são atividades diferentes. Então, claro, ali a gente fica baseado no Macondo, ali é um tipo de acidente, que é diferente de uma FPSO, mas não é menos, como diria o Guimarães Rosa, arriscoso. E as pessoas sabem disso. A gente entrevistou lá as pessoas nos dois lugares, fizemos as simulações nos dois lugares, lá dentro. E o interessante é o seguinte, quando a gente chegou lá na FPSO, no primeiro dia, a gente ainda estava com os nossos EPIs todos completos, vestidos, e de repente teve o que a gente imaginou fosse a simulação. O problema é que não era a simulação, era real. Eu falei assim, poxa, mas já no primeiro dia eles já fazem essas boas-vindas, só que não eram boas-vindas, era justamente um vazamento de gás. Então esse vazamento aconteceu antes mesmo da gente fazer aquele tour, que lá na sonda, na primeira, na West Carina, quem fez foi o Bruno. Depois no FPSO já não me lembro quem era. Então, antes mesmo da gente fazer esse tour de reconhecimento, teve esse vazamento e a gente começou a perceber ali quando as pessoas começaram realmente a ficar realmente apavoradas, porque elas sabiam ali, a gente não sabia, elas sabiam que não era simulação. E é um negócio invisível. A gente não sentiu o cheiro, a gente não viu nada. Depois, um dia depois, ou 2 dias depois, a gente fez esse tour e aí nos mostraram onde é que tinha acontecido esse vazamento. Então, quer dizer, o FPSO é como se fosse uma refinaria em miniatura altamente concentrada. Eu fiz um trabalho lá no Paraná, na refinaria lá do Paraná. Então, quer dizer, aquela coisa enorme, só que num espaço muito pequeno, e pelos mapas que você colocou aí, os croquis da FPSO, é um negócio e cheio de gente. Cheio de gente ali em cima. Então, quer dizer, eu acho que, assim, pelos dados que a gente recolheu, tanto das narrativas quanto dos questionários, as pessoas sabem e elas têm noção não apenas do perigo, mas também sabem do risco. Claro, pode melhorar essa noção de risco? Pode melhorar, e é o nosso papel aí, dessa parceria nossa com vocês, é exatamente perceber qual é esses graus de percepção de risco, etc. Mas assim, eu já diria que essas pessoas têm essas noções, elas conhecem o lugar que elas trabalham, e é bastante... E por isso eu acho que faz todo sentido que a gente mantenha esses dois ambientes de pesquisa, tanto a perfuração quanto a produção. Mas muito obrigado de novo pela sua exposição. Obrigado, Emílio. Eu até concordo plenamente com você, viu? Eu diria assim, sabe? Eu tenho medo do que eu não conheço, Então, se você pergunta para mim o que eu acho mais perigoso, mais arriscado, se é atividade de perfuração ou atividade de FPSO, eu vou dizer com certeza que eu acho que é a atividade de perfuração mais perigosa. Mas isso é de fato mais perigoso lá do que o FPSO? Eu não sei. Eu acho lá mais perigoso porque eu não conheço. Como eu trabalho em FPSO, eu sei dos perigos que existem ali e como eles estão sendo controlados, Eu diria que olhando um pouco de fora, assim, a atividade da sonda é uma atividade que o risco está um pouco mais afastado, porque como o colega falou bem ontem, não existe hidrocarboneto na sonda, O hidrocarboneto está confinado lá no poço,
Mas se acontecer um problema, o problema é muito grande, né? E no FPSO não é exatamente assim, né? A gente está lá, a gente já conhece muito bem o poço, aquela incerteza que a atividade de perfuração tem, será que a pressão do reservatório vai ser a mesma pressão que eu previ para colocar o peso de coluna adequado para evitar um blowout, um kick, né? No FPSO não, o poço já está íntegro, eu já conheço muito bem ele, eu conheço as pressões que eu vou atingir, né? Então, tipicamente, os problemas que acontecem no FPSO ou é porque de fato teve uma degradação mecânica de alguma coisa, né? Que ou simplesmente foi pelo acaso, ou foi um problema de montagem que não foi detectado anteriormente, ou foi uma falha, seja humana, ou seja lá de que tipo seja, né? Só que o FPSO não, né? O FPSO ele tá com hidrocarboneto ali. Então, no caso lá, né? Teve um vazamento de gás, né? Você falou assim, as pessoas estavam de fato apavoradas. Não, as pessoas não estavam apavoradas. Você teve a impressão que as pessoas estavam apavoradas porque não é o seu ambiente normal, né? Mas aquilo, se você for parar para pensar, não que seja usual ter todos os dias um vazamento de gás, né? Mas que a forma das pessoas reagirem a uma situação de emergência já está no sangue delas, né? Então, o que aconteceu? Foi detectado um vazamento de gás, o sistema de detecção de vazamentos da plataforma atuou, e quando esse sistema de detecção de gás da plataforma atua, automaticamente ele dispara um alarme que faz com que todas as pessoas vão lá para o seu ponto de encontro para preservar a vida dessas pessoas até que se saiba a real dimensão da coisa, né? Então, isso é necessário, de fato, porque exatamente como a gente está falando, né? A gente está em cima, eu digo assim, dependendo do público, para esse público, eu acho que eu posso dizer, né, que a gente está, de fato, em cima de uma bomba. É uma bomba, né? A gente tem gás a 500 bar de pressão, ela é uma bomba. Se chegar a explodir um compressor daqueles, como eu já vi uma explosão de compressor desse tipo de injeção, a nível de pressão um pouco menor em outro lugar, eu sei o tamanho do estrago que acontece, né? Eu acho que vocês, eventualmente, vocês não são da área, né? Mas eventualmente já tenham lido a respeito, por exemplo, um acidente que teve numa esfera de GLP da Reduc um tempo atrás. Não era pressão tão alta, era uma nuvem de GLP que estava na atmosfera e ela explodiu e lançou calota da esfera de GLP a quilômetros de distância. Então, o potencial é muito grande e é por isso que a gente precisa sempre tomar todas as medidas para manter esse risco o mais contido possível, né? Queria aproveitar para comentar também, pessoal, sobre essa questão que o Hermílio e o Guilherme colocaram. Posso falar? Vocês estão me ouvindo? Estamos, Luciano. Sim, vai lá, Luciano. Não sei nem se eu passei na frente de alguém aqui, porque eu estou vendo só a tela da apresentação, a do Zoom mesmo está meio ruim aqui no meu computador. Não, eu queria colocar o seguinte, é uma questão que eu tenho pensado, Hermílio, isso que você fala, e alguém comentou que isso foi, o Éder comentou na apresentação dele, né, que isso foi colocado ontem. Realmente existe essa máxima que a gente considera assim, a sonda é mais perigoso, é mais incerto, etc., e o FPSO tem uma outra realidade. Assim, para começar, os dois últimos, talvez, não sei se são os dois, posso estar esquecendo de algum outro, mas em termos de offshore, a gente teve a P36, né, em 2001 ou 2000, e depois, há pouco tempo aqui, a gente teve o São Mateus. São dois FPSOs. São os maiores acidentes que eu consigo me lembrar. Não lembro de um desse porte em sonda da Petrobras. A sonda, eu comparo um pouquinho a sonda com a aviação, no sentido do go, no go. Ela só começa a perfurar quando ela entende que está seguro. Ela faz todos os testes dos equipamentos, etc. Então, ela tem uma certa... pode se considerar um pouco discreto as atividades. Ela começa uma atividade, termina de fazer aquela parte, ela vai para outra, se tudo estiver ok, aguarda os testes que ela tem que fazer. É lógico que depois que ela entra na atividade, algumas delas ela tem que terminar, ela não pode sair dali sem terminar, porque ela vai deixar o posto numa condição insegura se ela não terminar aquela fase. O FPSO ele tem uma coisa contínua, né? Ele tem que estar produzindo. Então, talvez, eu tenho pensado inicialmente nos últimos tempos, é muito simples a gente colocar só as diferenças, porque elas acabam sendo meio caricatas, né? Não, FPSO lida com incerteza, porque está perfurando um poço, não se sabe com toda a precisão o que está dentro do poço, então eles vão, vamos dizer, tateando conforme vão perfurando, tentando ter as informações, uma maior quantidade possível de informações,
mas é uma visão muito simplista essa, né? Porque, ao mesmo tempo, o FPSO, talvez, uma das origens do FPSO, dos riscos do FPSO, é uma coisa que a gente pode estudar durante o projeto para conseguir ter de uma forma mais clara, mas talvez seja um pouco a questão de produção, não só de não parar porque a organização não quer que pare, e não é só isso, mas porque existem riscos na repartida, no ramp-up, então plantas desse tipo, você pretende que elas funcionem. Então, talvez tenha essa questão técnica, mas também tenha um modelo organizacional, porque é onde você faz o dinheiro da empresa mesmo, na produção. E só para citar, que a gente comparou com refinaria, o pouco que eu conheci de refinaria, que eu participei da investigação de um acidente, eu fiquei surpreso e fiquei até assustado, assim, é bem diferente o contexto técnico em que funciona uma refinaria, porque ela lida com pressões e temperaturas muito mais altas do que a gente vê num FPSO. Eu diria que não, viu? Hoje a gente trabalha com pressões bem maiores que refinaria. Ah, é? É. Mas quando vocês chegam de pressão no tanque de vocês? Ah, não, no tanque não, né? Mas no FPSO a gente Não, chega a não. operar 550 bar de pressão, né? Quanto? 550 bar de pressão. Na refinaria dificilmente passa de 100 bar. Não sei, cara, nem no craqueamento. Craqueamento que eu fiquei mais assustado. Eu não lembro assim de cabeça, mas eu vi números lá. O craqueamento vai a 100 bar, né? O que tem de fato em refinaria, por exemplo, o FCC chega a 800 graus Celsius de temperatura, né? Mas com relação a pressões... Eu vou até olhar, porque os números que eu tinha me deixaram assustado, assim, que eu não tinha visto esses números de pressão em FPSO. Não sei se mudou o coisa. Isso é um complemento que eu estava falando da refinaria. Obrigado por me corrigir aí, Guilherme. Eu vou recuperar os números para ver até se teve anotação errada na investigação que eu participei. Mas existem as características assim, que eu acho que a gente pode até considerar isso nesses projetos de pesquisa que a gente tem, para conseguir objetivar um pouco mais essa questão dos riscos e não ficar numa visão simplista das diferenças só, entendeu? Porque eu acho que afeta bastante a operação, a segurança das operações, as decisões, né? É isso que eu queria colocar. Mas obrigado por me corrigir mesmo, Guilherme. Eu vou até olhar aqui, se dá tempo durante a reunião hora, depois eu te passo o que eu anotei lá do craqueamento catalítico da Replan. Tá. Talvez é o HCC, né? O HCC eu sei que vai para pressões bem altas mesmo, mas eu acho que não chega a passar da pressão que a gente utiliza, né? Agora, um ponto que você comentou, que eu acho que é muito válido, eu acho que é um input bom para o HF2, não dá para tratar as duas atividades como sendo atividades iguais, né? Tem particularidades muito grandes na perfuração e no FPSO que tornam o nível de risco associado e até a frequência de exposição ao risco muito diferente, né? Se você for olhar, agora pensando um pouco aqui também lá na sonda, né? Talvez, quantos por cento do período que eu estou perfurando um poço é que eu estou de fato exposto ao risco, né? Com a perfuração lá na frente do reservatório, né? É um percentual muito pequeno quando comparar com o tempo todo de operação de uma sonda, né? E já o FPSO, não, eu estou 24 horas por dia, 100% do tempo exposto ao risco mesmo, né? Não tem como fugir disso. Muito boa essa observação, Guilherme, a respeito do tempo de exposição ao risco. Eu tenho uma dúvida, Guilherme. Aqui, por enquanto, ninguém se manifestou, queria lançar uma dúvida. O Éder falou mais cedo sobre ciclos contínuos de melhoria implantados desde o projeto, né, até a execução das atividades. E aí minha dúvida a respeito de FPSOs é o seguinte: os avanços na tecnologia se dão de forma incremental ou a gente, em algum momento, repensa a forma como são feitos os processos? Eu posso aqui supor que o pré-sal já lançou essa necessidade de repensar. Queria que você respondesse, por favor. Eu diria que não, não é nada contínuo a evolução de tecnologia para a indústria de produção, viu? Eu vejo que a gente vinha operando da mesma forma há muito tempo e a gente foi obrigado a pensar fora da caixa para começar a produzir o pré-sal. Se não fosse o pré-sal, a gente não teria avançado,
tá? A gente só avançou de fato porque a gente alguém pegou e puxou a gente para fora da caixa na marra, senão a gente não ia produzir o pré-sal, né? E eu acho que as coisas têm melhorado. A gente tem investido um pouco mais em numa melhoria, transformar essa melhoria que estava muito discreta em um pouco mais contínua, né? Eu acho que isso se deve em grande parte a como era o pós-sal de antigamente, né? O pós-sal de antigamente era muito fácil. A gente abria um poço, separava óleo, gás e água e exporta petróleo. O pré-sal, ele está vindo em quantidades muito grandes de gás, com teores de contaminantes que a gente não esperava. Então, está obrigando a gente a literalmente pensar fora da caixa, porque não está mais cabendo em cima do navio, né? Antigamente, a gente tinha um navio enorme, porque a gente queria capacidade de estocagem, e a planta ocupava parte lá. A planta ocupava o espaço que tinha lá, que estava com o espaço disponível. E agora é o contrário, né? A gente está definindo o tamanho do navio pelo tamanho da planta, né? Então, isso está, de fato, obrigando a gente cada vez pensar mais, né? Perfeito, obrigado. E uma outra coisa que é importante pensar também, isso você falou do ponto de vista de tecnologia, né? Eu acho que do ponto de vista de riscos também, a gente acaba pensando muito de forma discreta, né? A gente, se você for olhar, a gente sempre tem um salto muito grande de cuidados, né, de redução de risco, imediatamente depois que tem um acidente, né? Um acidente de grande porte. E o último acidente de grande porte que a gente teve foi o Cidade de São Mateus, que já faz algum tempo, né? Então, esse é o tipo de coisa que começa a me gerar preocupação, porque as pessoas, infelizmente, elas vão esquecendo. Por mais que se tente fazer lições aprendidas, as pessoas que não viram aquilo acontecer começam a esquecer e vai degradando o nível de comprometimento das pessoas, né? Até que aconteça um novo acidente, daí sobe de novo o patamar de cuidado das pessoas, né? Das pessoas e da organização, né? Organização, exatamente. Então, o último grande acidente da indústria de óleo que a gente teve foi o Macondo, né? Agora eu não lembro, o São Mateus foi depois do Macondo, né? Macondo foi 2011. São Mateus então, São Mateus foi o último, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a manutenção dessa memória para que coisas assim não aconteçam de novo, né? Perfeito. Eduardo, você tem uma pergunta aí? Sim, eu vou fazer um comentário bem breve. Eu sei que já foi... Eu até tinha postado já a pergunta antes, mas eu faço por aqui e faço ela bem resumida. Eu sei que a gente já discutiu bastante a questão de segurança. Tá cortando um pouco? Mas vai, agora tá legal. Vou tirar meu vídeo. O João Carlos falou que a questão da sonda é hipersegura. Hoje o Éder até fez uma contraposição com isso. Eu também concordo com o Guilherme e com o Hermílio que as coisas são diferentes, mas eu queria aproveitar o Guilherme aqui dentro da área de especialização dele para um comentário assim, aonde estão na questão das FPSOs, aonde que seriam os principais, no linguajar que foi adotado hoje de manhã até pelo Éder, os principais resíduos de incertezas? Aonde que estariam os principais perigos ou risco nessa planta da FPSO? Se é justo, Guilherme, identificar alguns pontos críticos? Então, Eduardo, quando a gente pensa em FPSO é um pouco mais complicado, viu? Mas eu diria assim que tem alguns pontos que a gente de fato ainda convive com o risco, porque de fato não tem solução tecnológica a preços satisfatórios, eu diria assim, né? Que é principalmente na área de chegada dos poços, né? Então, tipicamente aquelas linhas enormes que conectam o fundo do mar ao FPSO, que essas linhas têm tipicamente 2,5 km, 3 km de extensão e chegam no FPSO no costado do navio, né, numa válvula que a gente chama de ESDV de superfície, né? Essa linha ela vai operar ali por 30 anos, eventualmente, entendeu? E imagine uma linha de metal, uma tubulação de metal que vai operar por 30 anos com um hidrocarboneto ali dentro, num ambiente marinho, né? É natural nós pensarmos que vai acontecer um processo corrosivo ali, né? Como eu falei para vocês, o petróleo tem contaminantes, e algum desses contaminantes pode ser a areia que o reservatório produz. Essa areia é um material extremamente abrasivo que vai reduzindo a espessura de parede. Então, se nessa região aí, eventualmente, eu tenha
um furo de tubulação, alguma que leve a uma perda de contenção de petróleo, não tem nenhuma forma de eu controlar esse vazamento até que toda essa tubulação de 2,5 km aí, 3 km, seja despressurizada. Isso é o tipo de coisa que, de fato, tira o sono da gente quando a gente está projetando o FPSO e tira o nosso sono quando a gente está lá operando o FPSO, né? Porque se acontecer um furo ali, vai vazar hidrocarboneto, a chance de entrar em ignição é alta, e se pegar fogo, vai pegar fogo por horas, sem ter nada para fazer para extinguir esse fogo, até que despressurize todo ele, né? Além disso, também outra coisa que tira muito, eu sou engenheiro de processamento, engenheiro químico de formação, né? E quando eu estou no FPSO, eu de fato trato com respeito. Eu acho que essa é a palavra principal quando a gente está no FPSO. A gente precisa tratar com respeito aquilo ali, porque não é uma coisa simples, né? Então, eu trato com muito respeito esses compressores que eu falei para vocês, que chegam a 550 bar de pressão. Então, é uma região do FPSO que eu só vou se de fato preciso muito ir lá. Porque se eu não tenho o que fazer lá, por que eu vou me expor a esse tipo de risco? Entendeu? Não são coisas, é uma coisa que não é necessária, né? E outra coisa que também é muito importante falar são o armazenamento de petróleo, né? Como eu falei, o armazenamento de petróleo é feito nos tanques que estão no casco do navio. Não, a gente não precisa pensar muito para pensar que a gente está dormindo num casaril que está em cima do casco do navio, né? Então, embaixo da gente tem um tanque de petróleo. A gente está literalmente dormindo em cima de uma bomba ali, né? Está dormindo então, com o essas inimigo. coisas a gente... Oi? Está dormindo com o inimigo, né? Exatamente, né? Então, são coisas que a gente precisa sempre ter em mente e que, de fato, tiram um pouco o nosso sono, assim, né? Ok, o Luiz fez um comentário e Naida tem uma pergunta. Luiz, o teu comentário é bem longo, tu quer falar aqui? Posso falar sim, Lucas? Não, é uma observação que eu fiz, né? Que a gente tende a comparar o FPSO a um processo fabril, mas é lembrar que as condições elas mudam muito rapidamente. O FPSO ele é dimensionado por um ramp-up, né? Por uma capacidade máxima. E uma vez atingido, você já passa a ter um decréscimo e as condições de óleo, a composição do gás e da água, elas vão evoluindo, né? Então, o projeto ele tem essa complexidade, a variabilidade ela se percebe ao longo da vida, tanto pelas mudanças aí que o Guilherme já comentou, né, da degradação da estrutura, né, oxidação, erosão, enfim, bem como das condições de entrada no navio. Então, ele não é um processo assim tão regular, tão previsível, tão estável quanto uma fábrica. Isso é muito bem lembrado, porque o que acontece, né? Eu não cheguei a falar na apresentação, mas cada campo de petróleo tem as suas características, né? De grau API do óleo, de quantidade de gás para cada metro cúbico de óleo, de contaminantes. Isso gera necessidades diferentes de tratamento, né? E se eu for pensar que eu estou projetando um FPSO para operar por 30 anos, é quase que ser muito idealista querer que a natureza, né, me dê 30 anos do fluido exatamente igual ali produzindo naquele equipamento, né? E também existem o aproveitamento de equipamentos, né? Vamos supor que eu estou operando aqui, eventualmente o reservatório não é exatamente aquilo que eu pensei, ele começa a ter uma depressão mais rápida e tem um outro campo aqui do lado que é mais ou menos parecido, mas não é igual, mas eu posso aproveitar esse mesmo FPSO para produzir lá, né? Então, essas são as gestões de mudança que eu vi que o Wilton colocou ali num comentário que Marlim é um grande exemplo disso, Marlim é mesmo um grande exemplo disso. Nós temos plataformas de Marlim que foram projetadas para produzir óleo de pós-sal e hoje, eventualmente, operam com alguns óleos de pré-sal que têm características completamente diferentes. E esses FPSOs precisam se adaptar. Outra coisa, a gente que também é muito importante, a gente está no ambiente marinho. Vocês que eventualmente moram perto da praia, vocês sabem o que a maresia faz com a casa de vocês. Imagina você 30 anos lá, num equipamento que é todo feito de aço, o potencial destrutivo que esse ambiente não tem em cima de um FPSO. Então, é um desafio muito grande manter essas instalações íntegras durante todo esse período, né? Perfeito. Obrigado, Guilherme. Só aqui eu vou juntar duas perguntas da Naida e da Jane, porque estão muito similares. A Naida pergunta... dá exemplo de uma memória em relação à cidade de São Mateus.
algum aprendizado marcou os trabalhadores? E a pergunta da Jane é: os acidentes, como citado, de Macondo, São Mateus, são estudados ou considerados em programas de treinamento e capacitação no contexto de Libra? Tá. Eu vou começar a minha fala falando assim, eu diria que cada pessoa que trabalha na offshore deveria ter um acidente para chamar de seu, assim, sabe? Aquele acidente que a pessoa não tira nunca da cabeça para ajudar a pessoa a se cuidar na plataforma. O acidente que eu optei por chamar de meu acidente de São Mateus, né? Então eu sempre mantenho viva na minha memória esse acidente, as coisas que deram errado lá, que desencadearam aquele enorme acidente, né? Para quem não sabe, foi uma explosão que aconteceu lá, várias pessoas morreram, algumas ficaram desaparecidas por bastante tempo, não sei nem se todos foram localizados, tá? Mas a resposta é sim, né? Um grande exemplo de uma recomendação que ficou do acidente de São Mateus é a implementação de um projeto de fatores humanos. Aí estamos aqui tratando de fatores humanos em Libra, né? Então, se vocês pegarem e lerem toda o relatório de investigação do acidente de São Mateus, tem muitas coisas lá que nós precisamos implementar. Em primeiro lugar, nós somos obrigados a implementar porque a agência reguladora nos impõe isso, né? Mas, por outro lado, são coisas que a gente, de fato, viu que estavam sendo feitas erradas, né? E a gente já busca corrigir desde o início da fase de projeto, e todas as pessoas com quem eu tenho contato na fase de operação, continuamente mantendo os ensinamentos que a cidade de São Mateus nos trouxe, né, para evitar que se repita. E a mesma coisa são os outros acidentes que aconteceram, né? Então, a gente tem um acidente clássico lá da P-36, que provocou um afundamento da plataforma. Na época, ela era a maior plataforma da Petrobras, se não do mundo, daquele tipo. Então, foi uma perda enorme para a Petrobras, e a gente aprendeu muito com aquilo. A gente sempre implementa as recomendações daquele acidente para evitar que se repitam. A P-34, se eu não me engano, que é uma plataforma que adernou e a gente quase perdeu a plataforma por um problema de lastro de tanque, né? A gente também já corrige, já fica na nossa memória para sempre evitar que esse tipo de coisa se repita, né? E por aí vai. Todos esses acidentes de grande monta, principalmente os de grande monta, a gente implementa todas as recomendações para evitar que esse tipo de coisa volte a acontecer, né? Perfeito, obrigado. Eu vou fazer mais uma pergunta, que é do Luiz Arthur, e em seguida eu vou passar para o Juliane, que a gente está chegando no nosso tempo final. O Luiz perguntou: Guilherme, quão comum são as gestões de mudança no dia a dia da operação de um FPSO? Todos os dias tem a gestão de mudança. Eu vou melhorar um pouquinho a minha resposta, porque assim, isso depende muito da forma como um FPSO sai do estaleiro, né? Quando ele vai para o mar, existe sempre uma questão de prazo, de custo e de antecipação de óleo, né? Então, tipicamente, os FPSOs que são da Petrobras, não é o caso dos de Libra, que os de Libra são todos afretados, né? Mas, tipicamente, os FPSOs que são da Petrobras, eles saem com um nível de completação não adequado do estaleiro e tem que ser feita muita obra no meio do mar, né? Então, esses FPSOs têm um conjunto enorme de gestão de mudança. Tipo, chega a ter, assim, 50 por mês, né? Felizmente, os navios afretados, né, como existe uma relação contratual entre Petrobras e eles, o número de gestão de mudanças acaba sendo bem menor, né? Mas a tendência, sim, é que com o passar dos anos, quando a gente entra em 5, 6 anos de produção no FPSO, não tem como evitar. Vão começar a aparecer com mais frequência as gestões de mudança, porque o próprio reservatório já começa a mudar um pouquinho e a gente tem que ir se adaptando ao que ele produz, né? A gente não pode falar assim, reservatório, não é isso que eu concordei com você de me dar, então você muda aí. Não, né? A gente tem que se adaptar a ele e, naturalmente, as gestões de mudança vão aparecendo. E é isso que começa a me preocupar, porque normalmente as gestões de mudança aparecem precisando ser concluídas para ontem. E daí as análises não são bem feitas. E daí a gente está exposto ao risco. O acidente de São Mateus é um exemplo clássico disso. Era um navio que ele não tinha sido projetado para armazenar condensado. Condensado é um hidrocarboneto líquido muito leve, né? E ele foi feita uma gestão de mudança rápida para poder armazenar aquele tipo de hidrocarboneto. E isso gerou a formação de uma atmosfera, um vazamento com a atmosfera explosiva e aconteceu a explosão, né? Então, as gestões de mudança é um ponto que precisa se dar muita atenção quando a gente trabalha num FPSO.
Ótimo, obrigado, Guilherme. Pessoal, eu já vou me despedir, vou passar a palavra para o Eduardo, e eu quero agradecer muito a presença de vocês, a participação de todos, também agradecer aí nossos apresentadores da Petrobras. Pessoal, eu sei que aqui eu tenho que fazer um meia-culpa, eu chamei vocês meio em cima da hora, talvez não tenha dado tempo para vocês se maturarem. Oi? Lucas, eu botei a mãozinha ali, eu não sei se tu viu. Ah, não vi mãozinha. Fala, Belinha. Então, eu vou só me despedir, tu fala e aí passa para o Juliane. Tá Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, obrigado aos espectadores e muito obrigado aos meus colegas de Petrobras. Fala, Belinha. Não, na verdade, assim, eu só não queria encerrar sem dizer assim, o quanto eu estou aprendendo e estou impactada assim, com tanta informação e tanta informação de qualidade. Mas agora, por que eu quis falar alguma coisa? Porque nos últimos minutos começou um debate assim, do que é mais perigoso, qual é a atividade que tem mais risco, né? Se é perfuração, se é, enfim. E eu fui ouvindo, e talvez pela minha incapacidade de poder contribuir nisso, se é a de perfuração e tal, eu fiquei pensando aqui e juntando o que eu ouvi nesses 3 dias, de que daí eu vou estar falando aqui da fala do Luiz Arthur, do Wilton, do Josué, e, enfim, de quase todos, mas assim, talvez o que tenha mais perigo não é perfuração nem operação, é lá onde tem, conforme o Luiz Arthur, assimetria de poder, né? Em que as pessoas não se sentem autorizadas, talvez, a falar. O Luiz Arthur trouxe um dado tão interessante, que para mim me impactou, que ele diz assim, as pessoas podem fazer coisas presumindo que aquilo que está sendo feito alguém já avaliou e sem ter, na verdade, é a propriedade, a apropriação do que está fazendo. Eu acho que isso é perigoso, independente se é em operação ou se é em perfuração. Tá? Outra questão que o Luiz Arthur trouxe, que eu também achei interessantíssimo, a gente vai fazendo pela primeira vez e já está valendo, ou seja, não tem uma experimentação anterior. Né? Então, eu acho que isso, e daí assim, se não tem uma experimentação interior, não tem uma apropriação, não se sabe exatamente no que vai dar. Uma coisa é ir para a Lua pela primeira vez, outra coisa é uma atividade que já tem muitos anos, né, que vai se sofisticando, mas que, enfim, não é a primeira vez. Então, na verdade, eu acho que o maior risco está onde não tem uma horizontalidade nas decisões ou nas apropriações do que está sendo feito, né? Existe o risco do tribalismo, de alguns se acharem mais sabedores. Alguém falou do carteiraço ontem, né? E desse tipo de prática continuar, onde existe uma hierarquia que não permite expressão. E daí, assim, eu me lembrei da fase do Josué França, que ele disse assim, o ser humano é a medida de todas as coisas, sim, para o bem e para o mal, né? Em instituições em que as hierarquias não permitem a expressão, realmente esse ser humano ele vai ser uma medida de uma prática e de uma relação que talvez não consiga construir uma prática colaborativa. Aliás, a questão do trabalho colaborativo, o Luiz Arthur apontou aqui como um dos desafios a colaboração entre as equipes, e eu acho que a gente tem que se apropriar bem o que seria esse colaborativo, que na minha opinião, no meu ponto de vista, é sim uma possibilidade de romper com essa fragmentação do que é mais ou menos arriscado, enfim, né, que todos possam se apropriar de uma forma mais real e igualitária do que realmente é o que se faz, o trabalho, qual é o sentido, quais são os riscos, né? Então, acho que a gente tem que, por aí, se apropriar. Na verdade, eu fiquei bem impactada com tudo que foi dito e acho que antes de talvez a gente ficar discutindo qual é a atividade que tem mais risco, é o que coloca mais em risco essa atividade, né? E acho que o Guilherme disse uma coisa interessante, ele disse, para mim, o que tem mais risco é aquilo que eu não conheço, é aquilo que eu tenho medo porque eu não conheço. Então, por aí, eu acho que a gente tem algumas respostas, né? O maior risco é aquilo que eu não conheço, é aquilo que eu não me sinto autorizado a expressar ou a dizer do meu saber, ou aquilo onde eu não sou escutado, né?
Enfim, era isso que eu queria contribuir, só para dizer que eu achei muito bom tudo que foi falado e acho que tem muito material aí para a gente seguir discutindo. Né? E outra coisa, nós somos todos nós, né? Não somos nós e eles, somos um grupo bem grande, pesquisadores, trabalhadores, gestores, líderes, enfim, né? Nós temos que romper com esse nós e eles, né? Ok, eu vou pegar o gancho, então, da Maria Isabel e vou aproveitar. Lucas, obrigado. Vou fazer um rápido encerramento pela hora. Eu só tenho, e acho que a expressão da Maria Isabel, assim, até registra bem, assim, o quanto o nosso grupo, ele tem esses matizes interdisciplinares e a riqueza que ele traz para nós mesmos e para os colegas da Petrobras e de Libra, de poder dialogar já desde 2017 com todas essas visões de mundo distintas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, assim, sabe, a todos que participaram. A gente teve praticamente em todos os dias, chegamos a quase 50 pessoas. Acho que foi excelente isso. O nosso grupo participou bastante. Tivemos participações ricas da Petrobras nos 3 dias, além da Petrobras de Libra, perdão, além daqueles que tiveram aqui para palestrar. E em nome do Guilherme, viu, Guilherme, estava muito bom, assim, a tua explanação. Todos os demais, o Luiz, o Trevisol, o João Carlos, o Éder hoje, eu acho que foi excelente, assim, sabe? E eu quero, pelo nosso grupo também, agradecer vocês. Eu me obrigo a fazer uma rápida comparação, porque nem todos estiveram lá. Do nosso grupo, praticamente todos estiveram lá. Em julho de 17, quando a gente começou o HF1, a gente teve algo semelhante a isso, ou seja, a gente tinha dores naquele momento de conhecer um pouquinho melhor o nosso ambiente de pesquisa. E naquele momento, o que a gente conseguiu idealizar em conjunto com o Libra foi: a gente passou 2 dias intensivos no Rio de Janeiro, tivemos uma palestra do grupo, visitamos o SEMPS, fomos num local de treinamento do Senai, em Benfica, se eu não me engano, sabe? Mas não se compara com a riqueza que a gente conseguiu conquistar hoje, viu, Lucas e pessoal, nesses 3 dias, assim. Eu acho que para nós, assim, eu acho que foi uma injeção na veia. Não era, de fato, não era só o status, não era só de ficar de ouvinte, como já foi dito aqui. Hoje a gente quer participar e houve diálogo. Dia de ontem, eu acho que foi um dia hiper rico no sentido de entender um pouquinho mais o momento que Libra vive agora, sabe? E que a gente está acompanhando, e essas questões de organização, vocês estão vendo, elas impactam muito naquilo que a gente estuda. E hoje o Éder, quando ratificou para nós, eu acho que ele foi muito feliz. A nossa expressão enquanto pesquisadores está colocada ali, quer dizer, assim, a gente está tentando entender um pouquinho mais esse sistema, a dinâmica desse sistema sociotécnico, muito além do indivíduo, mas essas inter-relações todas que estão postas nesse conjunto. Então, eu agradeço a todos vocês que participaram. A gente está muito feliz, eu me antecipo pelo grupo, assim, eu acho que a gente tem uma riqueza agora para continuar o trabalho maior do que a gente tinha antes. Era necessário. Não estava de todo planejado, mas já era algo que a gente vinha conversando. Mas o formato, viu, Lucas, que se acabou fazendo a idealização desse webinar, a participação, particularmente tua e na Jane, na definição depois da agenda, acho que ficou muito bom, sabe? E acho que as discussões que tiveram, complementares às apresentações, as riquezas das apresentações, eu acho que elas nos dão aumentam a nossa bagagem para continuar trabalhando. Nossa etapa de agora, e eu finalizo assim com isso, nossa criticidade agora do nosso trabalho está exatamente em cima da coleta de dados. A gente tem um avanço muito grande nas últimas 3 semanas nesse aspecto. Acho que o próximo passo é sentar com vocês de Libra para a gente trabalhar o foco, a definição da amostra. Agora está mais claro quem são, vamos dizer assim, as nossas amostras, entre informantes chaves, entre líderes, entre colaboradores, mas a gente vai precisar muito de vocês, primeiro para compartilhar as nossas perspectivas dessa coleta, como que ela vai se dar. Ela deve ocorrer em 2 etapas, a gente buscando uma adaptação extremamente importante nesse momento de pandemia, porque a gente alterou toda a nossa estratégia inicial, mas nem por isso
a gente acha que vai ficar, que vai perder condição de avanço. Então, a gente vai precisar muito trabalhar com vocês nos próximos dias. A gente entra numa etapa de coleta que deve se estender agora, uma primeira etapa agosto, setembro, uma segunda que deve envolver setembro, outubro, e todos os grupos vão estar trabalhando no entorno desse contexto, somado. Hoje o Éder já comentou, fez uma antecipação subliminar de algo que, na verdade, deve se configurar no que vai ser o projeto 4, sabe? Ele já, em termos de fala, ele expôs um pouquinho uma ideia básica que a gente vai discutir no grupo também, mas está se desenhando, na verdade, o projeto 4 como o projeto 4, aquele que é o da pesquisação, aquele que se sugere uma intervenção piloto, aquilo que se imagina que a gente possa fazer junto com Libra e transferir para a Libra várias questões de identificação de temas de desenvolvimento, laboratórios para a gente experimentar alguns processos de mudanças culturais nas questões de tomada de decisão, implementação, indicadores. Então, eu acho que a gente tem um caminho ainda para esse ano extremamente rico e muito trabalhoso. E eu acho que o webinar desses 3 dias aqui ele foi rico para ficarmos todos na mesma página. Se a gente fosse comparar aqueles 2 dias de julho de 17, casualmente foi julho, né? E julho de agora, a gente tem uma dimensão hiper ampliada. A gente teve, na visita ao SEMPS, a gente teve uma visão em realidade aumentada, se eu não me engano, de uma FPSO, e depois, numa visita ao Senai Benfica, conhecer um pouco mais as questões de controle, tramitação, cabine de controle, mas não teve, de fato, nem tinha condições na época, eu acho, de ter a grandeza de entrar dentro de uma FPSO, como entrou hoje com o Guilherme, com o João Carlos em produção, com o Trevisol também na questão do subsea, né? Foi, né? Com o Luciano na questão da complexidade toda, da logística. Bom, eu fiquei encantado. Então, pelo nosso grupo, tá? Eu tomo a liberdade de agradecer vocês todos aí, tá? Acho que a gente, em seguida, vai redesenhar um pouquinho a nossa agenda aí para tocar os próximos passos em conjunto. Tá bom? Acho que eu me despeço de todos aí. Agradeço muito a participação de vocês. A gente vem nas últimas semanas intensivamente, assim, com reuniões intensas todas as semanas, fora os trabalhos. E a semana que vem a gente tem de novo na quarta-feira. Então, faz parte do desafio que a gente se propôs junto com Libra. Pessoal, obrigado a todos. Lucas, em particular, pelo time de Libra e Petrobras. Tá? Boa quinta-feira e se cuidem, tá, pessoal? Até a gente superar esse momento mais difícil aí. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.